Meu bom dia a todos. Bem-vindo à nossa terceira palestra do nosso final de semana intensivo de saúde. Quero parabenizar a vocês que foram capazes de deixar a cama nesse tempo chuvoso, convidativo. Isso significa o nível de interesse que vocês têm. Então, estou dando meus parabéns aí para vocês que foram valentes. Existem várias razões pelas quais nós deveríamos ser mais proativos na manutenção da saúde. Existem alguns mitos com relação ao processo de saúde e bem-estar, e as pessoas pensam que a saúde vai depender de alguns outros fatores, menos dela mesma. Então, algumas pessoas dizem o seguinte: se eu tivesse muito dinheiro, eu teria muita saúde. É mito ou é verdade? Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e absolutamente não têm saúde. E eu conheço outras que dariam tudo o que possuem para poder recuperar a saúde. Outros pensam: se eu tivesse um bom plano de saúde, que cobrisse tudo, isso seria muito saudável, não é verdade? Eu quero dizer para vocês que não existem planos que garantem a vossa saúde. O que os planos de saúde prometem é um tratamento quando a pessoa já está doente, salvo algumas medidas preventivas. Outros falam: se eu tivesse aquele plano que cobrisse aqueles exames sofisticados de tecnologia de ponta que pudesse me revirar de ponta cabeça para descobrir, aí sim eu teria saúde, Mas é uma ilusão. Agora você pode perguntar: por que você acha que é uma ilusão? Muito simples. Se dinheiro, planos de saúde, tecnologia, profissionais, hospitais, medicamentos e cirurgias fossem suficientes para manter uma nação saudável, os Estados Unidos da América seria a nação mais saudável do planeta hoje. Entretanto, comparado com 100 países em termos de saúde, ocupa o lugar 95º, como uma das nações mais enfermas do planeta. Os gastos com a saúde na América são exorbitantes. Hoje, por exemplo, se gasta somente o Ministério da Saúde da América, gasta por ano o equivalente a 3 trilhões de dólares por ano. Você sabe o que são 3 trilhões de dólares? Uma vez e meia o PIB do Brasil é gasto somente no setor de saúde lá. Aquilo que gera toda a economia do Brasil é gasto somente no setor da saúde. Entretanto, as projeções para o ano 2016, quando haverá uma grande quantidade de pessoas que estarão se aposentando, acredito que mais ou menos 40 milhões, acredita-se que os gastos com a saúde atingirão 5 trilhões de dólares. Vocês têm uma ideia que são 5 trilhões de dólares? 5 trilhões de dólares hoje é todo o PIB da América do Sul inteira. Vamos colocar em perspectiva. Se alguém disser para você: eu lhe dou 5 trilhões de dólares, mas você só vai ter o dinheiro depois que você terminar de contar, você aceitaria? Se você contar, é que é impossível, depois de 1.000, 2.000 não dá, mas se você contar 1 por segundo, levaria 220 mil anos. Então não aceite, você não vai viver, vai contar e não vai ficar com dinheiro, Isso é para apenas ilustrar e você ter uma ideia da quantidade de dinheiro. E já superou o orçamento de saúde na América, já superou o orçamento de defesa nacional. Agora, por que essas coisas acontecem? Porque os pilares da saúde, para ser efetivo, ela tem que ter alguns componentes. Primeiro componente é investimento do governo, tem que ter. Segundo componente, investimento privado. Terceiro componente, profissionais bem preparados, não para tratar doenças, mas para tratar as pessoas. E o quarto, pesquisas. Mas existe o quinto componente que deveria sustentar todos esses outros. E sabe quem é esse quinto componente? É eu, é você. Somos aqueles que recebemos. O que acontece hoje
é que a pessoa não tem preocupação, ela acha que, não preciso não, eu vou levar minha vidinha, qualquer problema eu tenho um bom seguro de saúde. E muita gente morre com um bom seguro de saúde. Não vou me preocupar porque o médico vai dar um jeito. Nós médicos não damos nem jeito nos nossos problemas, nós vivemos menos que a população geral. Nossa média de vida é menor. Índice de suicídio, drogadição, divórcio é muito alto. Nós não conseguimos dar nem conta dos nossos problemas. Então as pessoas ficam nessa ilusão e deixam de ser proativos na manutenção da própria saúde. E esse problema de saúde que afeta hoje a humanidade, não somente a América, Brasil, mas o mundo todo, ele só vai ser parcialmente resolvido, na maioria das situações, quando as pessoas forem mais proativas na manutenção da própria saúde. E enquanto não houver essa atitude, você pode jogar o dinheiro do mundo, vai aparecer cada vez mais doentes. Sabe por quê? Porque o que está causando as doenças não está sendo retirada, os fatores que causam. E quem pode retirar esses fatores? Somos nós mesmos, gerenciando riscos. Nada mais é do que gerenciamento de riscos. No Brasil, por exemplo, eu não sei se eu mencionei aqui, mas nós estamos caminhando, na América já está. No Brasil estamos caminhando, eu creio que provavelmente em 2 ou 3 décadas será o colapso financeiro, tanto do sistema previdenciário como do sistema de saúde. Por quê? Porque a população está envelhecendo, saindo da faixa de produtividade. Os jovens, a obesidade, hipertensão, mais o estilo de vida que eles estão vivendo, eles certamente não alcançarão aposentar saudáveis. Então eles sairão muito mais jovens da força de trabalho. E como que funciona a Previdência? É uma geração que está trabalhando, que está sustentando aquela geração que trabalhou. Então, uma geração tem que produzir. Nós estamos vendo hoje, jovens com 40, 50 anos já não conseguem fazer mais nada. É porque a coluna, porque estou deprimido, é porque estou diabético, estou obeso, estou hipertenso, já tive um derrame. É uma coisa assustadora. Então, o colapso do sistema de saúde, no Brasil já está mais ou menos colapsado, porque que sistema nós temos de saúde aqui no Brasil? E também do sistema previdenciário. Aí o que eles vão fazer? A ilusão, vamos aumentar a idade da aposentadoria. Não adianta se você não tem gente saudável para trabalhar. Então, existem quatro razões pelas quais nós deveríamos ser mais produtivos. Mas deixa eu dar para vocês aqui, eu falei dos recursos que a América tem, deixa eu dar para vocês aqui alguns dados do perfil da saúde hoje do povo americano, que está sendo copiado pelo mundo todo. Hoje na América ocorre por ano 1.600.000 ataques do coração. Significa que a cada 24 segundos uma pessoa sofre um ataque do coração e a cada 46 segundos uma pessoa morre de problemas cardíacos. A cada 30 segundos uma pessoa é diagnosticada com câncer e a cada 55 segundos uma pessoa morre de câncer. 1/3 dos homens que morrem de câncer da próstata. São 60 milhões de obesos, 1 em cada 5 pessoas está obesa. Entretanto, 9 de cada 10 está acima do peso. São 270 milhões de pessoas acima do peso. Ocorre 700 mil derrames cerebrais a cada ano, deixando aproximadamente 200 mil mortos e outras 300 mil pessoas inválidas por toda a vida. Existem 25 milhões de diabéticos. A cada minuto entra um novo diabético para o sistema de saúde. Um diabético, do diagnóstico até o óbito, ele custa aos cofres públicos $1.200.000. Mas o que é mais assustador, de acordo com a Associação Americana de Pediatria, todas as crianças que nasceram do ano 2000 para cá, se seguirem esse estilo de vida alimentar dos pais, cuja dieta consiste 50% açúcar, produtos refinados e gordura, as projeções são de que 9 de cada 10 serão diabéticos ou terão problemas cardíacos antes dos 40 anos de idade.
apesar de toda a propaganda da ciência e da medicina, a realidade é que nós estamos entrando no século XXI com uma geração de enfermos. Quais seriam então as razões pelas quais nós deveríamos ser mais proativos na manutenção da nossa saúde? Primeira responsabilidade da saúde, de quem que é? É do sistema de saúde? Não. É nossa, é minha, é sua. Se houver algum problema em que foge ao nosso alcance, aí existem médicos, enfermeiros, profissionais bem preparados para poder ajudar. Se médicos, enfermeiros, o sistema de saúde não conseguir, nós como cristãos ainda temos o último recurso. Quem é? Deus, não é verdade? E Ele vai operar da maneira que Ele crê que seja melhor para você, curando ou não curando, seu infinito desígnio, Ele que vai determinar. Bom, uma das razões pelas quais nós deveríamos ser mais proativos na manutenção da nossa saúde é que enfermidades ou doenças geram muito sofrimento físico. Aqueles que estão passando ou já passaram por alguma enfermidade está familiarizado com o sofrimento físico que traz as enfermidades. Então, para evitar esse sofrimento, seria bom sermos proativos para reduzir essa possibilidade. Segunda razão é que as enfermidades geram também muito sofrimento emocional. E eu sempre digo que ainda que uma enfermidade não seja contagiosa, existe um fator que é contagioso em todas as enfermidades. Sabe qual é esse fator? É o sofrimento emocional, porque com um doente sofre toda a família. Então, para evitarmos esse sofrimento emocional, nosso, dos familiares, deveríamos fazer tudo para manter a nossa saúde. Terceiro, é o impacto econômico negativo que tem no orçamento da família, ou nos recursos da família. Por melhor que seja um seguro de saúde, às vezes vem uma enfermidade catastrófica, chega um momento que o seguro não quer mais cobrir. Também, às vezes, necessita de cuidados, coisa que o seguro não cobre. Às vezes tem que fazer procedimentos caríssimos. Eu vejo pessoas com seus recursos serem solapados em alguns meses, porque foram afetados com um problema de saúde. Eu fiz uma pesquisa lá no norte do Brasil e lá eu percebi que uma família gasta pelo menos 30% do orçamento mensal com remédios. Uma família ganhando R$1.000, R$300 com medicamentos. Então, para evitar esse impacto negativo econômico, é bom que nós sejamos mais proativos na manutenção da nossa saúde. E existe o quarto e último fator que se fala muito pouco. Por que eu deveria ser mais proativo na minha saúde? Sabe por quê? Para evitar os riscos relacionados com tratamentos de enfermidades. E são muitos os riscos. Hoje na América existem 3 causas principais de óbitos. Causa número 1, enfermidades cardiovasculares. Causa número 2, câncer. Você sabe qual a causa número 3 de óbitos na América hoje? Nós chamamos em medicina iatrogenias. O que são as iatrogenias? São as mortes resultantes da ação do sistema de saúde. São 250 mil mortes por ano. 120 mil mortes são óbitos relacionados a medicamentos corretamente prescritos. 120 mil mortes. Os óbitos vieram de efeitos agudos adversos desses medicamentos, alguns efeitos crônicos desses medicamentos. Depois temos mais 50 mil óbitos relacionados com medicamentos ou prescritos por enganos ou administrados por engano. E aí temos mais 80 mil mortes relacionadas com cirurgias desnecessárias, infecções hospitalares e uma série de outros problemas. A terceira maior causa de óbito na América hoje são o próprio sistema de saúde. E para vocês terem uma ideia, a guerra do Vietnã levou 10 anos para matar 50 mil americanos. E nós conseguimos matar o equivalente a 5 Vietnãs por ano. Então existem riscos. E quanto mais doente, mais riscos. Quanto mais o hospital maneja um número maior de pacientes, mais riscos existem.
Porque medicina não é uma ciência exata. Na verdade, medicina é arte e ciência. Existem peculiaridades, existe uma série de problemas. Então, creio que esse seria também o grande motivo para nós sermos mais proativos na manutenção da nossa saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 7 de cada 10 enfermidades está relacionado com estilo de vida. E tem aquelas pessoas que dizem, doutor Silmar, ninguém morre de vésperas. Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 7 de cada 10 enfermidades poderiam ser prevenidas ou revertidas. Significa que dos 60 milhões de óbitos que ocorrem no mundo hoje, 42 milhões ocorrem em pessoas que não precisariam morrer de vésperas, se elas, quem sabe, soubessem ser mais proativas na manutenção da própria saúde. Muito bem, vamos falar agora de manhã. Ontem falamos da frequência, da quantidade. Reduzir a quantidade e a frequência seria o primeiro ponto mais importante. Mencionei alguns estudos científicos relacionados com a longevidade. Agora vamos ver o segundo mais importante que tem que ser eliminado imediatamente. Qual é o segundo? Eliminar, não é reduzir não. Eliminar qualquer tipo de açúcar refinado. Não importa se seja açúcar de frutas, não importa se seja açúcar de milho, não importa se seja estévia, a palavra-chave o que é? Refinado. Eliminar açúcar refinado e usar com moderação alguns outros tipos de adoçantes. Não de adoçantes artificiais, de adoçantes naturais, eu vou mencionar mais à frente. Então, por quê? O consumo, aqui o Brasil é o maior produtor de açúcar de cana do planeta. Nós produzimos 17 milhões de toneladas de açúcar de cana. Entretanto, nós consumimos 12 milhões de toneladas. Significa que o consumo per capita por ano do brasileiro é 60 quilos de açúcar por pessoa por ano. Significa que, ao nascer, até o óbito aos 73 anos de idade, o brasileiro faz com que o seu organismo processe o equivalente a 4.500 quilos de açúcar. O consumo de açúcar aumentou 50% no mundo nos últimos 30 anos. E de uma maneira misteriosa, aumentou também no mundo nos últimos 30 anos em 45% as incidências de enfermidades chamadas enfermidades neuropsiquiátricas. Todos os países que experimentam o aumento no consumo de açúcar, por uma razão estranha, não muito bem clara, vão experimentar 10 anos mais tarde um aumento na incidência das enfermidades chamadas neuropsiquiátricas. Depressão, distúrbio bipolar, ataque de pânico, esquizofrenia, soa familiar. A implicação do consumo de açúcar refinado no nosso sistema, ele é muito pernicioso. Agora, por que supostamente o açúcar deveria adoçar a nossa vida, não é verdade? O problema é o processo de refinamento. Por que me faz mal o açúcar refinado e não me faz mal o caldo de cana, o melado de cana? Por quê? Onde é que está a diferença? Bom, na cana você tem ali apenas 30% é sacarose. Os outros 70% consiste o quê? Água, fibras, cálcio, ferro, fósforo, magnésios, proteínas, enzimas, vitaminas, mais ou menos 25 ou 26 nutrientes. Entretanto, no processo de refinamento, todos esses nutrientes são removidos e se fica com 99,9 de quê? Sacarosa, que é uma caloria vazia, e o organismo humano tem muita dificuldade em lidar com essas calorias vazias. Um dos problemas relacionados com a alimentação hipercalórica e vazia em nutrientes é aquilo que nós chamamos de flutuações ou mudanças muito bruscas, tanto nos níveis de insulina como nos níveis de glicemia. Vamos supor uma pessoa toma lá uma lata de refrigerante. Uma lata de refrigerante, você tem ali o equivalente de 10 a 12 colheres de chá de açúcar. Então ele toma
come um pedaço de bolo. Então, aquilo não tem fibras, e em 5 minutos começa a haver um aumento muito brusco na glicemia. O açúcar começa a subir. O pâncreas, que tem que controlar o metabolismo, ele entra em pânico, ele começa a produzir então insulina. Só que ele começa a ficar hiperativo e começa a produzir mais insulina do que deveria. E a pessoa, num ponto, ela esteve aqui numa hiperglicemia e depois ela vai para uma hipoglicemia. Aí quando ela vai para uma hipoglicemia, o que ela sente? Fome. A mão está tremendo. Sente que tem um buraco no estômago. Fica irritável. E ela come. O que ela come? Mais calorias vazias. Aí ela vai lá em cima. E essa variação nos níveis de glicemia e insulina começam a trazer aqueles transtornos que nós chamamos transtornos neuroendócrinos, que vai se manifestar nas pessoas de maneira diferente, dependendo de quê? Do calcanhar de Aquiles biológico de cada um. Então tem o espectro mental. Tem pessoas que começam a ficar impacientes, intolerantes, irritáveis, dão respostas bruscas. Tem outras que ficam com mudanças bruscas no temperamento. Já viu pessoas que de vez em quando você passa por ela, está com um sorriso de orelha a orelha, feliz da vida, te abraça. 2 horas depois você passa por ela, está com uma cara desse tamanho, você fala, o que eu fiz com essa criatura? Você não fez absolutamente nada, são essas flutuações. É a maneira como o cérebro dela, o sistema neuroendócrino, está lidando com essas flutuações desses hormônios de maneira muito bruscas. Mas nem todos terão isso. Tem uns que ficarão deprimidos. Notem, não estou dizendo que todos os problemas de depressão estão relacionados com o consumo de açúcar refinado. Mas quando ele não provoca, ele exacerba. E aquelas pessoas que estão passando por problemas de depressão relacionados a traumas ou algum problema, o tratamento psicoterapêutico, se fosse acompanhado de uma dieta isenta de calorias vazias, os resultados seriam 100 vezes melhores. Tem outras que já ficam meio hiperativas, principalmente crianças. Tem crianças que a maneira como ela dá com essas variações é hiperatividade. E é uma questão de cultura. Uma criança que está muito agitada, e a gente quer acalmá-la, o que você faz normalmente? Olha, fica quietinho aí que o titio vai dar o quê? É tentar apagar fogo jogando mais gasolina. Não é verdade? Tem crianças que não vão ficar hiperativas. Tem crianças que já vão lançar os fundamentos de uma diabetes, vão ficar obesas. Então, cada um vai ser atingido naquele seu calcanhar de Aquiles biológico. Hiperatividade, hoje nós temos na América 10 milhões de crianças tomando um medicamento chamado Ritalin, porque são considerados hiperativos. E mais de 95% dessas crianças não necessitariam esses medicamentos se os pais cuidassem em que tipo de alimento estão dando para os seus filhos. E tem pessoas que dizem, não, a alimentação não tem nada a ver. Tem muito a ver na disciplina e também no aprendizado. Existe uma escola na Flórida, um dos condados mais pobres da região, chamado Dade County. E uma escola com muitos problemas acadêmicos e disciplinares. Então contrataram uma equipe canadense. Essa equipe canadense chegou nessa escola, começou a estabelecer certos parâmetros. Começaram primeiramente pelo refeitório. Foi banido todo tipo de calorias vazias, refrigerante, tudo. Foi dado às crianças uma alimentação saudável e deliciosa. 6 meses depois, os problemas disciplinares aumentaram 95%, melhoraram 95%, não aumentaram. E o melhoramento acadêmico, 85% em apenas 6 meses. Está provado que existe uma relação. Agora, para nós entendermos o impacto que tem negativo o consumo de açúcar exagerado na saúde de uma população, em 1906, há mais de um século atrás, foi feito um estudo. E a finalidade desse estudo na época era descobrir a nação mais saudável do planeta. Em 1906,
Comparado com 100 países, os Estados Unidos da América era a nação mais saudável do planeta. Em 1995, voltaram a fazer o mesmo estudo, comparando os mesmos países, utilizando-se dos mesmos critérios. E em 1995, os Estados Unidos já estava no 95º lugar como uma das nações mais enfermas do planeta. E a pergunta seria, o que aconteceu em menos de um século? É muito simples. 1906, consumo de açúcar na América, meio quilo de açúcar por pessoa por ano. 1995, o consumo de açúcar já alcançava 75 quilos de açúcar por pessoa por ano e continua aumentando. Hoje é o maior consumidor mundial de açúcar, tendo nós brasileiros em segundo lugar. Agora, por que se consumia? Se eu fosse colocar aqui um gráfico, vocês poderiam ver de maneira categórica que à medida que foi aumentando o consumo de açúcar, foi aumentando também as enfermidades metabólicas e também neuropsiquiátricas. Por que se consumia pouco açúcar na América na virada do século XIX para o século XX? Será que eles eram mais conscientes com relação aos perigos do açúcar para a saúde? Era isso? Não. O açúcar era um produto extremamente caro. Somente a elite, a classe rica da sociedade, é que ele podia indulgir ou comer açúcar e guloseimas em abundância. Entretanto, a indústria dos alimentos notou uma coisa muito interessante, que todos os produtos que eram comercializados para a classe alta da sociedade e que estavam lotados de açúcar, eles desapareciam rapidamente das prateleiras. Então eles chegaram à seguinte conclusão: deve haver alguma coisa no açúcar que provoca dependência. E se nós conseguíssemos acrescentar açúcar em todos os alimentos, pensaram eles, seria então o boom da indústria dos alimentos. Na época, o açúcar era um produto extremamente caro. Entretanto, como sempre, o tio Sam veio resgatar o empresariado. E o Congresso criou os subsídios. Com esses subsídios, milhões e milhões de dólares foram investidos em produzir equipamentos mais eficientes no preparo e no refinamento do açúcar, transportes, plantios fora do país, importação. O açúcar se tornou um produto tão barato, mas tão barato, que se você chegar na sua casa hoje e disser, eu vou jogar tudo que tem açúcar fora, não sobra nem o sal, porque até o sal também tem açúcar, e não é uma piada. Por isso que as pessoas ficam, quando eu falo 60 quilos de açúcar, não, eu não adiciono açúcar em nada, isso não é comigo. Você não precisa adicionar e nem ter esse trabalho, já está adicionado para você. Já está adicionado. Então, não estamos falando de açúcar que você adiciona, estamos falando do açúcar que vem já embutido na maioria dos alimentos. Agora, na virada do século, quando nós verificamos óbitos de pessoas que morreram na América, finais do século XIX, princípio do século XX, até a década de 30, mais ou menos, nós vemos uma tendência muito interessante. Sabe o que é? Obesidade, hipertensão, infarto do miocárdio, diabetes, derrame cerebral, eram padecimentos quase que exclusivos da classe alta da sociedade. Naquela época, pobre não morria, não tinha infarto do miocárdio, era uma coisa muito chique morrer de infarto, né? Pobre morria de outra coisa, provavelmente cheio de parasitas, que a questão de higiene naquela época era terrível, né? Eram doenças chamadas doenças elitizadas. Entretanto, para vocês terem uma ideia, até 30 anos atrás, havia aquele espectro de doença de pobre e doença de rico. As doenças pobres quais eram? Problemas relacionados à higiene, saneamento básico e falta de alimentação.
São enfermidades infecciosas. Entretanto, nos últimos 30 anos, isso aí terminou. Hoje, pobre tem muito infarto do miocárdio, tem derrame, tem distúrbios neuropsiquiátricos e enfermidades cardiovasculares que se caracterizavam pela classe alta da sociedade há 30 anos atrás, não faz muito tempo, já imigrou para as classes baixas da sociedade, e essa imigração se deve ao quê? Ao que se deve? Que os alimentos se tornaram cada vez mais acessíveis para a classe baixa da sociedade, e esses alimentos que provocavam doença nos ricos, estão provocando doença nos pobres. Então, além de lidar muitos com os problemas relacionados com falta de saneamento básico, água tratada, muitos pobres têm acesso a alimento, mas a maioria desses alimentos não são alimentos de qualidade, e eles também estão agora sofrendo os problemas dos ricos, que eram as enfermidades neuropsiquiátricas e cardiovasculares. Então, houve a democratização das enfermidades. E aí nós vemos uma relação direta entre essa alimentação, que 50% é o quê? Açúcar, produtos refinados e gordura, e esse espectro grande de enfermidades que se apresentam hoje em todas as classes sociais. Então, reduzir o consumo de qualquer tipo de adoçante natural, eu falo natural, já vou dizer, os artificiais, edulcorantes artificiais, é pior ainda do que açúcar. A base de aspartame, todas essas ozes, deveria ser evitado. Agora, quais seriam as opções? Medalha de ouro. Quem ganha medalha de ouro? Mel. O mel ganha medalha de ouro. A Bíblia diz o quê? Coma mel porque é bom, porque é saudável. Mas, ao mesmo tempo, o que a Bíblia diz? Coma mel com moderação, não é? Medalha de prata. Quem fica com a medalha de prata? Melado de canas. Melado de cana, medalha de prata. E a medalha de bronze? Açúcar mascavo. E o resto não se classificaram. Estão fora das competições. Então, em ordem de importância de ser mais saudável para o menos saudável, nós temos aí o mel, melado de cana e o açúcar mascavo. Aí tem gente que fala, doutor Silmar, eu tento adoçar. Com açúcar mascavo, com melado, não fica a mesma coisa, mas nunca vai ficar a mesma coisa, porque nós estamos com o paladar pervertidos. O nosso corpo, ele é hedonista, está sempre buscando o prazer. E a saciedade é um saco que não tem fundo. Quanto mais doce você vai querer. Quanto mais salgado você vai querer. Quanto mais picante você vai querer. E quanto mais gordura você vai querer. Começa a haver uma perversão. Começamos a perceber menos o sabor daquelas coisas e temos que aumentar a dose. É quase que como uma dependência. E a minha pergunta seria, por que tem que se adoçar tudo? Eu nasci e me criei no Rio de Janeiro, saí do Rio de Janeiro com 29 anos, quando emigrei para os Estados Unidos. E o carioca, ele come mamão com açúcar. Eu não consigo entender isso. Mamão com açúcar. Então, essa questão de querer adoçar tudo, faça uma experiência, permaneça aí 3 ou 4 dias sem comer nada de doce. Nada, absolutamente nada. Depois você pega uma banana bem madura, aí você vai perceber quão doce é uma banana, quão doce é uma manga, quão doce é uma fruta doce. Porque durante esse período seu paladar vai ser afinado novamente. Então, é necessário passar um período de abstinência, e alguns vão ter crise de abstinência. Tem pessoas que vão ficar irritadas, outras vão ficar agitadas, não dormem direito, inquietas, porque está faltando a droga diária. Mas depois que passa esse período de 72 horas a uma semana, é só maravilha. A mente se torna mais clara. As pessoas estão mais calmas, consegue ver no semblante que estão mais calmas, mais tranquilas. Então, durante esse período, você vai começar a perceber mais. E a tragédia dos últimos 50 anos, não sei se eu mencionei aqui ontem,
é que Deus criou os seres humanos com papilas gustativas para detectar dezenas de sabores diferentes. Essas gerações dos últimos 50 anos só conhecem 2 sabores, o doce e o salgado, e não conhecem mais nada. Não sabem. Você pode fazer uma experiência, peguem crianças, façam uma brincadeira com elas. Coloquem venda nos olhos, coloca algum tipo de alimento na boca, uma fruta, um vegetal, alguma coisa, e pergunta para ela dizer o que é. Raras vezes vão acertar, porque não sabem. É perigoso o adulto também não acertar, porque não sabem, só conhece o quê? O doce e também o salgado. Então, eliminar o consumo de açúcares refinados e usar com moderação mel de abelhas, melado de cana e açúcar mascavo seria o segundo passo mais importante na manutenção e na recuperação da nossa saúde. Ok? Só falar em açúcar, o pessoal fica meio deprimido, né, em tirar o açúcar. Vocês estão sentindo os sintomas de abstinência, né? Muito bem. E agora, qual o terceiro? Qual seria o terceiro mais importante? O terceiro mais importante não é reduzir, mas é aumentar. Aumentar o quê? Consumo de água. Então vamos ver aqui a importância que tem a água para a nossa saúde. Muitas pessoas pensam que a água é para melhorar a frequência ao banheiro, para ir com não, esqueça. Esse é o menor benefício que a água tem. Vocês vão perceber agora como a água desempenha uma função fundamental, não importante não, fundamental na nossa saúde, através de uma série de processos fisiológicos que é afetado por não haver água em quantidade suficiente. Uma pesquisa feita pela Universidade de Washington, o estado lá na costa oeste dos Estados Unidos, noroeste, descobriu que mais ou menos 96% da população está semidesidratada. O que é semidesidratada? Não está tomando água em quantidade suficiente. E o nosso corpo, ele é inteligente. Quando não tomamos água em quantidade adequada, ele começa a colocar em funcionamento seus mecanismos de adaptação. Então o que ele faz? Ele começa a racionar água. Por exemplo, eu vi uma cidade nos Estados Unidos chamada McAllen, é uma região meia desértica. Ali se produz muita laranja, muitas verduras, mas através de irrigação. Lá quase não chove, mas passa meses sem chover. Às vezes, forma aquelas nuvens, corre lá para fora todo contente, cai 2 gotinhas e dá bye-bye, vai cair lá na Louisiana que não precisa de água, né? Então, é uma região muito seca. E de vez em quando as reservas começam a baixar, aí você recebe aquela notinha na sua porta. Olha, você só pode molhar a sua grama 2 vezes por semana. Até os níveis voltarem. Então, o serviço público começa a tomar medidas. E o que eles vão fazendo primeiro? Eles falam, você não deve tomar banho? Não. Vão tirando os menos importantes para manter os mais importantes. Se chegar uma seca muito grande, vai chegar dia que você vai ter água e vai não ter água. E aí vai ter dia que você não vai tomar banho também. Você vai ter água para cozinhar. Então é assim o corpo, ele vai começando a gerenciar aquela escassez. E vai então buscando água, retendo para os órgãos que mais precisam, retirando então a cota daqueles órgãos que menos precisam. Então vamos ver alguns processos fisiológicos. Por exemplo, lágrima. Em algumas pessoas, quando não existe água suficiente, o corpo ele corta a água para a produção de lágrimas. E tem pessoas que ficam com os olhos o quê? Ressecados. Quando ela fica com os olhos ressecados, o que ela faz? Ela toma água ou usa colírio? Não, ela vai lá comprar colírio. Eu até entendo que existe alguém que venda, não consigo entender
Porque a gente compra, porque 98% da lágrima consiste de quê? De água. Então, grande parte desse problema de olho ressecado está relacionado com falta de água. Existem, em medicina nada é 100%, eu mencionei, existe uma pequena porcentagem que pode ser obstrução, uma série de problemas, alguns medicamentos, tipo de profissão que a pessoa tem, mas a grande maioria está relacionado com o quê? Com a escassez de água. Estômago. O estômago nós estamos vendo ali que ele tem uma mucosa, nós chamamos de mucosa, é uma camada embranquiçada na parte interna dele. Essa mucosa, você sabe qual a porcentagem que é água? 98% dessa mucosa, ela consiste de quê? De água. Qual é a função dessa mucosa? Essa mucosa é a seguinte: à medida que o estômago vai produzindo ácido clorídrico para desdobrar proteínas, essa mucosa ela vai liberando água e neutralizando esse ácido. Ok? Se você não tem uma mucosa íntegra, o que vai ocorrer? Você vai juntar com outros fatores, como estresse, tipo de alimentação. Chega um momento que esse 98% de água que compõe a mucosa, existe um corte, não vai haver uma mucosa íntegra. O que vai ocorrer? Você pode desenvolver gastrite, pode desenvolver úlcera, pode desenvolver uma série de problemas no estômago. Se ouviram falar que gastrite e úlcera pode ajudar no problema de úlcera? Nunca ouviram, na verdade? Mas fisiologicamente é assim. E nem todas as pessoas vão estar relacionadas com isso, mas uma grande porcentagem. Saliva. Qual a porcentagem da saliva que é água? 98% da saliva é água. E aqui tem uma glândula parótida, ela produz enzimas digestivas, entre elas a amilase. Isso aqui chama-se um duto salivar, né? Então é produzido nas vesículas armazenadas. Então, quando a pessoa mastiga, existe um aperto dessas glândulas, mais o estímulo hormonal. Só que quando não há água suficiente, essas enzimas elas se tornam muito concentradas e algumas pessoas podem provocar a chamada pedra do duto salivar. Essa pedra ela pode obstruir. Então aqui começa a produzir enzima digestiva, ela não passa para cá, ela começa a voltar, ela volta, ela começa a digerir a própria glândula. E aí leva a uma inflamação. E tem pessoas que ficam com o rosto inchado, alguns pensam que é problema de dente. Na realidade, isso é um problema que tem que ser visto imediatamente. Muito desconfortável. Suor. Qual a porcentagem do suor que é água? 98% do suor é água. Ali também tem sais minerais, ali também tem um pouquinho de mucina, tem uma série de elementos em pequenas quantidades. E aqui nós estamos vendo um corte da pele. Aqui nós estamos vendo os pelos, aqui tem a epiderme, tem a dermis, tecido subcutâneo, vários sanguíneos, aqui tem nervos, tem os vasos linfáticos, as glândulas que produzem, as glândulas sebáceas. Aqui também tem outros terminais, né? Tem alguns terminais que detectam o toque, pressão, tem o terminal que detecta o frio, tem o que detecta o calor, são terminais especializados em interpretar diferentes estímulos. Então, quando você não toma água suficiente, o que ocorre? Existe uma parte da pele aqui que se compõe de colágeno. O que é colágeno? Colágeno é uma substância que ajuda a dar o quê? Elasticidade à pele. Só que 86% desse colágeno é composto de quê? De água. E quando não há água suficiente, o que o pouco fala? Suspende a água da vaidade. Nós precisamos salvar essa pessoa. Menos produção de colágeno, o que acontece? Pele mais flácida e rugas vêm de maneira muito mais precoce. Então, se você quer ter uma pele boa, tem que fazer o quê? Aumente a quantidade de água. Cérebro. Qual a porcentagem do cérebro que é água? 95% do cérebro é água. Se você colocar o cérebro no extrator de suco, a maioria vai ser água, pouco sólido. Agora, o cérebro precisa de água para suas funções. Por exemplo, o cérebro ele é análogo ao computador. Só que nós temos parâmetros diferentes. Por exemplo, como que o cérebro funciona? Você é o que você é como? Água, oxigênio, alguns minerais e eletricidade.
Como que isso funciona? Sabe como? Ninguém tem a menor ideia, mas é assim que funciona. A base do funcionamento é assim. Então, se você não tem um dos componentes, o cérebro ele é análogo a um computador. Se você tem um computador que você trabalha direto com ele, o sistema de ventilação não está funcionando, o que vai acontecer com esse computador? Ele vai esquentar, ficar lento até que entre em pane. Então, a água ela tem essa habilidade de absorver calor. Então, o cérebro realiza centenas de milhões de bits de informações por segundo. Em um segundo, o cérebro seria capaz de manejar todas as chamadas telefônicas do mundo. Tem gente que fala assim, tem máquinas que é melhor que o cérebro. Não é. Porque para a máquina existir, teve que existir um cérebro que a criasse, que a programasse. E outra coisa, não tem essa flexibilidade que o cérebro tem. A máquina não consegue se autoprogramar, o cérebro ele consegue se autoprogramar. E ele é um órgão tão fascinante, mas tão fascinante que, por exemplo, vamos supor, vocês provavelmente já viram nas Olimpíadas que jogadores de ping-pong jogando? Já viram? Mesmo que não sejam profissionais, já viu a velocidade com que eles jogam? Chega um momento que você não consegue nem ver a bola, não é? Então, mas veja como acontece. Uma pessoa dá o saque e ela bate na bola. E quem está esperando, ele está olhando. Está olhando para onde? Para o adversário. Está olhando para o olho para o adversário? Não, ele olha para onde? Para a mão. Quando ele bate na bola, que a bola começa a sua trajetória, o cérebro, em bilionésimo de segundo, começa a tirar uma série de fotografias da trajetória daquela bola. E num tempo inimpensável, aquilo é alimentado para o cérebro pega e ele calcula a força com que o indivíduo bateu naquela bola, ele calcula a velocidade de vento, calcula o atrito com o ar, calcula o ângulo, a inclinação, aonde que a bola vai cair, e ao mesmo tempo que ele tem que fazer? Quem está recebendo a bola, ele manda estímulos para determinado lado, que pode ser o lado de cá, o lado de lá, para determinados músculos, para que bata com uma determinada precisão, para que a bola caia onde? Do outro lado da rede do adversário. Em quanto tempo o cérebro faz isso? Impensável. E tem gente que fala assim, isso é automático. Não, não existe nada automático. Quando o outro bater na bola, ele tem que recalcular tudo novamente. O treinamento, o que vai fazer não é tornar o ato automático. O treinamento vai tornar esses cálculos muito mais rápidos. É aí que está a diferença entre o não treinado e o treinado. Então, isso gera calor. E nós necessitamos, então, de água. De vez em quando, algum jovem chega, doutor Silmar, eu quero uma vitamina para o cérebro. Eu falo, vitamina A, água. Toma bastante água. Eu lanço até desafio àqueles que estão estudando. Faça uma experiência. Evitem sucos açucarados, refrigerantes. Tomem pelo menos 2 litros de água por dia, água em quantidade adequada. Nós vamos falar isso mais adiante. E você vai ficar impressionado com a capacidade de assimilar e processar informações que o cérebro adquire. É algo impressionante. Agora, os jovens hoje, na maioria, o que fazem? Sucos açucarados e refrigerantes. A presença do açúcar e da cafeína estimula a micção, estimula a pessoa a perder água que ela já não tem. Então ela está sempre... Já notou que todo mundo sempre está assim meio cansadinho, à tarde, aquele sono? Porque o corpo ele começa a diminuir o ritmo para gastar menos o quê? Gastar menos água. É um mecanismo de adaptação. Linfa. Aqui nós temos o sistema linfático. Funciona mais ou menos como um sistema de esgoto que desempenha uma função importantíssima em eliminar dejetos, detritos. Também tem os nó linfáticos aqui que desempenham uma parte fundamental na nossa imunidade. Ok? Então, essa linfa ela precisa circular livremente.
Quando não toma água suficiente, o que acontece com a linfa? Ela se torna mais densa. E quanto mais densa, pior o que é? Quanto mais denso, pior a circulação. Por isso que existe hoje técnica de massoterapia chamada drenagem linfática. Se você tomar bastante água e fizer uma drenagem linfática, a drenagem vai ser muito mais eficiente. Ok? Então, qual a porcentagem da linfa que é água? 92% da linfa é água. Ok? Pulmões. Se pegar os pulmões e colocar no extrator de suco, qual a porcentagem dos pulmões que é água? 86% do seu pulmão é água. E aqui existe um outro fenômeno. Quando não tomamos água suficiente, existe um aumento nos níveis de histamina. Histamina, ela tem um efeito nos brônquios de vasoconstritor. Então aqui nós vemos dois brônquios, um perfeitamente ventilado com as suas capas musculares, e aqui nós vemos outro contraído. Ok? Então, quando não há água suficiente, existe uma tendência da contração desses brônquios. E uma pessoa cujo calcanhar de Aquiles biológico é o sistema respiratório, ou tem asma, ou tem bronquite, o que vai ocorrer aqui? Não tem água, já tem uma broncoconstrição, porque aumenta a quantidade de histamina. Aí aqui, derivados de leite ajuda a produzir o quê? Muco. E esse muco é o que finalmente vai tapar essa passagem, levando a crises agudas de asma. Então, por exemplo, se a pessoa que tem problemas deixa os derivados de leite e aumenta o consumo de água, ela já eliminou aqui um elemento da triada da asma. Que o primeiro elemento, broncoconstrição. O segundo elemento, um processo inflamatório. O terceiro elemento, o que é? Produção de muco. Então, se ela aumenta o consumo de água, provavelmente ela não vai ter o bronquioconstrição. Se ela evita os derivados de leite, não vai ter o muco. E ali ela tem que lidar somente com o processo inflamatório, que é muito mais fácil lidar com ele. Ok? Então, quer aumentar seus volumes e capacidades pulmonares, aumentar o quê? Consumo de água. Ok? Claro, nós estamos falando aqui dentro de um contexto. Vai existir alguns padecimentos, por incrível que pareça, que a água vai estar contraindicada. Por exemplo, a pessoa tem insuficiência cardíaca crônica não controlada há muito tempo. Então, uma coisa já fora da população geral. Então, a água, ela pode levar o quê? Até edema pulmonar, né? Fígado, aqui está ele, belo e lindo, não é verdade? Fígado. Bom, eu mencionei ontem que o fígado, ele realiza mais de 500 reações químicas diferentes. Mencionei ontem, não foi? Então, aqui nós temos a vesícula biliar. Agora, muitas das vezes, quando se fala em água, qual o órgão que você pensa imediatamente? Nos rins, não é verdade? Mas os rins precisam de água. Entretanto, o fígado precisa de mais água do que os rins. Por quê? O fígado tem que neutralizar substâncias tóxicas. Qual é o solvente universal? Água. Grande parte dos elementos tóxicos do corpo são neutralizados ali. Medicamentos, 6 de cada 10 medicamentos é metabolizado pelo fígado. Então ele necessita de muita água. Agora, quando não existe água suficiente, dentro do fígado existem canalículos que exigem a produção de bile. Eu mencionei que o fígado consegue pegar alguma coisa que não serve e produzir alguma coisa que serve. Então, por exemplo, resto de células mortas, glóbulos vermelhos. Ele pega partes daquelas células e ali ele produz o quê? A bile, que ele vai armazenar aonde? Na vesícula. Quando chegar a gordura aqui, essa vesícula é esborrifada ao seu conteúdo para ajudar na digestão das gorduras. E essa bile vai levando as gorduras, vai emulsificando. Quando chega lá no intestino, ela é novamente reabsorvida para ser utilizada. É uma coisa espetacular. Ok? Então, esses canalículos que estão aqui dentro, não estão visíveis aí, se produz a bile, e a bile vai, até que chega, é levado pelo duto e armazena aqui. Ok?
Entretanto, qual a porcentagem do fígado que é água? 85% dele é água. Quando não existe água suficiente, o que acontece com a bile? A bile ela vai o quê? Ela cristaliza e solidifica, levando à formação de pedras. Ok? E aí a pessoa está com pedra na vesícula. O que faz? Tira a pedra ou tira a vesícula? Normalmente tira os dois juntos, né? Agora existe um problema aqui. O problema é o seguinte, é que nem todas as pedras estão na vesícula. Grande parte de pedras são pedras chamadas intrahepáticas, elas formam dentro dos canalículos. Ok? Então você tirou a vesícula, você se livrou das pedras completamente? Não. Aí o que vai ocorrer? Aquelas pedras intrahepáticas. Primeiro, você já não vai ter um armazenador para jogar em quantidade suficiente quando vir gorduras. Segundo, parte dos canalículos vão sair obstruídos. Então a bile que o fígado produzir, ela não vai cair no reservatório, mas ela vai começar a pingar gradualmente dentro do duodeno. E aí pessoas que já fizeram cirurgia de vesícula, o que vão ter? Muitos problemas com digestão de gordura. Distensão abdominal, gases, sensação de enjoo. Então essas pessoas têm que reduzir drasticamente o consumo de gordura, porque senão elas vão ter muitos problemas do trato digestório. Rins. Qual a porcentagem do rim é água? 83% do rim é água. Quando não há água suficiente, o filtrado renal se torna mais denso. Em algumas pessoas predispostas vai produzir o que? As famosas cálculos renais, né? Esses cálculos renais podem se alojar em várias regiões dos rins. Pode provocar um refluxo retrógrado da urina, que leva a uma inchaço, uma hidronefrose, e pode ser uma complicação. Agora, existem vários tipos de pedra nos rins. Existe de oxalato de cálcio, oxalato de magnésio. Existe essa aqui que nós chamamos de estruvita. Essa parece um carrapicho, né? Bem pontiagudo. Essa pedra aqui, quando ela se aloja aqui no ureteiro, e que ela é toda pontiaguda, e que o ureteiro então começa a contrair-se para tentar expulsá-lo, é uma dor excruciante. Quem teve já sabe, eu nunca tive, mas já vi pacientes que eram refratários até a morfina. Você dá a morfina, o sujeito continuava esperneando e gritando, né? Então, grande parte desses problemas está relacionado com o quê? Ingestão inadequada de água. Eu encontrei pessoas que tinham problema de pedra nos rins durante muito tempo. Aumentaram o consumo de água, nunca mais tiveram crise. Vai existir uma pequena porcentagem da população que tem alguns problemas, né? Por exemplo, eles vão ter problemas em metabolismo de purinas, né? Então, às vezes o medicamento, mas mesmo essas pessoas, aumentando o consumo de água, ainda pode melhorar muito esse quadro. Ok? Sangue. Qual a porcentagem do sangue é água? Você pensou que era 100%? Não. 18% do nosso sangue ele consiste de sólido. Então aqui ocorre uma coisa interessante. Aqui nós temos células vermelhas. A finalidade dessas células vermelhas, o que é? Transportar oxigênio até as células e pegar de volta o quê? Gás carbônico, não é? Entretanto, essas células, quando estão carregadas, saturadas de oxigênio, elas vão viajando através de avenidas bem largas, como essa aqui. Mas quando vai chegando perto das células, essas avenidas vão afunilando, e chega um momento que só cabe uma célula vermelha, sabia? Essa célula tem que ir lá, descarregar, e carregar e voltar. Né? Aliás, na realidade nem volta, tem outra maneira pela qual ela sai. Acontece que quando não há água suficiente, o sangue se torna muito denso. A densidade do sangue nada tem a ver com coagulabilidade, são coisas diferentes, ele está mais denso. E quando existe a densidade do sangue, as células vermelhas elas começam a formar grupos que se aderem. E aí tem 30, 40 células juntos, elas começam a viajar, vão viajando, chega um momento que só cabe uma. O que ocorre ali? Deve ser o maior empurra, porque ninguém consegue entrar. Então aquele tecido, aquela célula, já deixou de receber o quê?
naquele aporte de oxigênio e deixou também de eliminar o que tinha de eliminar. Então você já tem uma região ali fisiologicamente isquêmico. Agora, plaquetas, a finalidade das plaquetas, o que é? Deter hemorragias. Então, quando existe uma corte de um vaso, é um estímulo porque se libera substância para agregação plaquetária, para formar aquele tapão ali, aquele trombo que vai impedir a hemorragia. Entretanto, quando não se toma água suficiente, por uma questão também que não se sabe muito bem, sabe o que ocorre? Existe uma agregação plaquetária. E pessoas que têm predispostos podem levar à formação de trombos, que pode levar a um acidente vascular cerebral. Então tem pessoas tomando afinadores do sangue, na verdade, já ouviu falar? Eu estou tomando isso para afinar o meu sangue. Não existe menor afinador do sangue do que água suficiente. Uma pesquisa feita pela Clínica de Maio descobriu uma coisa interessante, que o tomar água em quantidade adequada pode reduzir o risco de problemas cardíacos em 50%. Mas o que tem a ver a água com o coração? Tem muito que ver. Por exemplo, se você não toma água suficiente, o sangue se torna mais o quê? Denso. O coração é uma bomba. Ele vai bombear com mais facilidade água ou óleo? Água, porque está mais fluido. Então, quando você começa a tomar água, apesar de a água não ter caloria, você se sente mais energizado, porque você facilitou o trabalho do seu coração. Ele não tem que fazer tanto esforço para tentar perfundir seus tecidos com contrações muito fortes. Ok? Então, aumenta o consumo de água, vai ajudar o seu coração. Já notaram a importância da água? Vocês pensaram que era só para melhorar a frequência no banheiro? Não, a história é muito mais longa. Coração. Qual a porcentagem do tecido cardíaco que é água? 76% dele é água. E também todo o trabalho muscular, o coração, músculo, né? Todo trabalho muscular gera calor. E tem que haver água para absorver esse calor. Senão o cansaço vem muito rapidamente. Problemas de amígdalas, adenoides. Que nós temos um problema de amígdala, né? Uma infecção crônica. Crônica não, aqui é aguda. Na realidade é o seguinte. Aumentar o consumo de água pode eliminar grande parte dos problemas de infecções constantes da garganta. Mas por quê? Bom, aqui é o seguinte. Tem pessoas que têm as amígdalas bem redondinhas e lisas. Ok? Existem outras pessoas, como eu tinha problemas muito sérios de garganta também, chegava a vomitar sangue quando era menino. Então, a minha garganta, as minhas amígdalas, ela é cheia de fissuras ou ranhuras. As umas são septadas. Então, essas pessoas, quando comem algum alimento, o que ocorre? Resíduos de alimentos ficam naquelas ranhuras. E ali é um prato cheio para quê? Para bactérias que estão ali. Ali existem bactérias, mas se não tiver alimento, a população dela permanece. Quando tem alimentos, então elas se multiplicam de maneira exagerada e vai produzir essas infecções. Então, aqueles que têm esse problema de amígdalas, o que tem que fazer? Aumentar o consumo de água. Você comeu, escova o dente. Mas quem que escova as amígdalas? Ninguém, né? Mas aqueles que têm problema deveriam fazer o quê? Gargarejo. Faça gargarejo. O segredo é manter a garganta limpa. Além disso, depois de 2 horas que você começar a tomar água, a água vai passando e vai ajudando a limpar mais ainda. Então, a maneira como eu consigo controlar problemas de garganta é mantendo a minha garganta limpa. Que já está relacionado com o quê? Não comer entre as refeições, não tomar nem suco entre as refeições, nada. Só água. E depois que eu como, faço um gargarejo, depois do gargarejo, escovo os dentes. Ok? Grande parte desse problema poder ser resolvido. Bom, músculo. Qual a porcentagem dos músculos é água? 75%. Eu mencionei que todo movimento ele gera o quê? Calor. E tem que haver água para absorver esse calor. Se não existe água, vai ser então... o desempenho da pessoa vai estar afetado. Uma pessoa, por exemplo, que começou a subir essa escada aqui um pouquinho acelerado, chega aqui, parece que o coração vai sair pela boca, normalmente não precisa de um cardiologista, precisa aumentar o consumo de água. Ok? Aqui nós temos as articulações. Nós temos o joelho. Uma articulação saudável e perfeita.
Aqui nós temos a cartilagem na parte de cima e na parte anterior. Aqui é um espaço onde existe um líquido chamado líquido sinovial. A função desse líquido sinovial é um amortecedor. Ele amortece o nosso caminhar. Por isso que seres humanos caminham de maneira graciosa, não caminham como robôs. O ser humano, o homem hoje ainda não conseguiu criar um robô que caminhe tão graciosamente como o ser humano. O sistema de amortecedores é um negócio espetacular. Entretanto, quando não há água suficiente, como fala, vamos reduzir a produção de líquido sinovial. Aí o que vai ocorrer? O que ocorre é que essa água acaba e começa a haver atrito entre as duas extremidades. Aqui já tem um processo de artroses. E esse caminhar vai provocando a corrosão dessa capa de cartilagem. Qual a porcentagem dela que é água? 70% dela é água. Ok? Então aqui temos outra erosão, né, um processo inflamatório que é artrite reumatoide. Não está relacionado com água, mas é uma enfermidade autoimune, mas a água vai ajudar a aliviar também os sintomas, tanto por dentro como por fora. E aí o que ocorre? O que ocorre, você tem um problema desse aqui. Aí chega um momento que você tem que colocar uma prótese. Aqui você tem aí, com boa manutenção, deveria durar quanto tempo? 20. Quando eu estava fazendo o meu internado, ainda eu via jovem, com 28, 29, 30 anos, fazendo reposição de joelhos, né, de prótese de joelhos. E depois que faz, nunca é igual. O ângulo de movimento, a graciosidade no andar, tudo muda. Tem pessoa que pensa assim, eu vou botar como se fosse a mesma coisa. E muitos profissionais não falam isso, né? Quer resolver o seu problema, mas acontece que não fica a mesma coisa. E outra coisa, esse aqui com boa manutenção, 120 anos, se você colocar uma prótese do material mais resistente, quanto tempo? 10, 12 anos você tem que trocar novamente e colocar outro. Do material mais resistente que existe. Então, como diz Apocalipse, guarde o que tens, para você não precisar de uma prótese, porque nunca vai ser a mesma coisa. Ok? Uma pesquisa feita pela Clínica de Mayo revelou que o tomar água em quantidade adequada pode eliminar 45 sintomas de enfermidades. Dores de cabeça, dores de garganta, gastrites, úlceras, divertículos, prisão de ventre, fissuras anais, hemorroides, dores nas articulações, dores musculares, problemas de memória, alergias, problemas respiratórios, e aí segue uma lista de 400 sintomas que poderia ser o seu corpo pedindo água, por favor, e as pessoas estão dando tudo menos o que o corpo está pedindo, que é água. Estão dando refrigerante, estão dando suquinho, ele está pedindo constantemente água. Então, aumentar o consumo de água. Agora, qual é a melhor água? Melhor água chama-se H2O e tem que ser potável. Ok? Hoje se fala muito na questão da água ser ácida, ser alcalina, essas coisas todas. Na realidade não existe nenhuma relação. Existem regiões que a água é mais ácida, existem regiões que a água é mais alcalina. Pois na América, a costa leste, se é que eu estou virado para o norte, não sei para onde eu estou virado, mas a costa leste dos Estados Unidos, ela é mais alcalina a água. Na costa oeste, ela é mais ácida. E não existe nenhuma relação de que alguém ficou com mais doença que o outro lado, que a mortalidade é diferente. Não existe uma relação. Por quê? Porque o nosso corpo tem maneira de lidar com isso. Se nós tirarmos a carga da alimentação acidificante que estamos submetendo ao nosso corpo, com a questão da água ele pode se lidar com ela e trazer para o pH ideal. Ok? Ainda existe uma curiosidade. Na costa leste, na costa oeste, é onde estão os adventistas do sétimo dia, que é uma das populações mais longevas do planeta. E que tipo de água eles tomam ali? Uma água mais ácida, na verdade. Então, isso não é o fator. Na realidade, então ela tem que ser o quê? Potável, tem que ser limpa, H2O. Imantada, H2O. Ok? Então, sempre se inventa alguma indústria para se vender alguma coisa, né? E por que nós vemos isso? Porque as coisas são muito simples, né? Os povos mais longevos da Terra não se preocupam com essas coisas. Se preocupa com uma alimentação variada. Agora, aumentar o consumo de água. Quais são as estratégias para aumentar o consumo de água?
Número 1, abandone os sucos e abandone os refrigerantes. Quem toma suco e refrigerante vai querer água? Não vai. Segundo, mantenha a água mais perto de você. Quanto mais perto tiver a água, mais chance que você vai tomar. Lá em casa, por exemplo, nós temos água nas mesinhas de cabeceira, temos água na mesinha de centro. Se eu estiver lá em cima, no segundo andar, trabalhando no meu escritório e sentir vontade de tomar água, eu não vou descer, mas se estiver ali, eu tomo. Então mantenha a água perto de você. Envases. Evite esses envases dessas garrafinhas muito moles, que são material inestável. Acaba liberando ali o biofosfenol, acho que é biofosfenol que chamam aqui, e que começa a interagir com alguns hormônios, pode levar a pessoa até a ganhar peso, além disso pode ser hepatotóxico ao longo do tempo. De vez em quando vai sair e utilizar, não tem problema nenhum, mas tomar diariamente não recomendo. Recomendo que se utilize uma água no invase daquele plástico mais duro, tipo acrílico, ok? Então aquele é um material mais estável. E essas garrafinhas também, elas viajam muito nesses caminhões, pegando o calor, e ali aumenta a temperatura e ele se torna mais inestável. Então acaba liberando mais substância dentro da água. Então utilize esses envases mais de acrílico, ok? Vidro nem pensar, né? É imprático, mas os envases de acrílico é melhor. Agora, filtro, qual é o melhor filtro? Se a sua preocupação, por exemplo, é com parasitas, algumas coisas, filtro de barro. Ou para tornar a água mais clarinha, dar um sabor melhor, filtro de barro é ideal. Entretanto, se tiver outros poluentes, eu não tenho como saber que tipo de poluente tem na água, então necessita de um filtro mais especializado para poder eliminar certas impurezas. Então, com relação à água, é tudo isso aí que eu acabei de mencionar. Não é tudo, falta muita coisa. Vamos responder algumas perguntas que nos chegaram agora. Se alguém tiver alguma pergunta, escreva num papel e nos dirija, para então respondermos. Aqui fala proteína do seitan. Seitan? Carne de glúten é bom aproveitada pelo organismo? Eu não conheço a proteína do quê? Do seitan? É uma empresa, não? Ok. Do glúten. O glúten, inclusive no programa de 13 semanas, uma das coisas que eu recomendo é durante 13 semanas evitar o uso do glúten. Porque pode ter pessoas que tenham intolerância ao glúten e não sabem. E quando deixam de comer glúten, parece que a vida muda completamente. Como nós não sabemos, como os testes hoje não são específicos, então passar um período de abstinência, você vai saber ou não, ok? Mas para quem não tem problema nenhum, não tem problema utilizá-lo. Aqui é o seguinte, a soja e produtos derivados são contraindicados para homem? Bom, eu sempre falo o quê? Diminuir o consumo de soja, pela questão das proteínas, e para os homens pela questão do fitoestrogênio, que são imitadores, né? Então o homem não deve comer muita soja, né? E a pessoa vai perguntar, escuta, mas como que eu vou saber a quantidade? Então a indicação é, quando você sentir que está falando meio fino, começa a parar, né? É porque já está exagerando. Então, esses produtos devem ser utilizados com muita moderação. Por exemplo, leite de soja. Qual a quantidade diária? Estourando 1 xícara por dia. Pequena. E nada mais de soja naquele dia, nem um feijão de soja. Para vocês terem uma ideia da quantidade em pequenas quantidades que deve ser. Ok? Medicina ortomolecular é comprovadamente eficaz no diagnóstico e tratamento de doenças? Sim, medicina ortomolecular tem algumas abordagens muito interessantes, que vai um pouco além da medicina. Na realidade, a medicina ortomolecular, um médico alopata, ele pode ser um médico ortomolecular. Eles trabalham com algumas manipulações de alguns medicamentos que têm demonstrado ajudar algumas pessoas. Mas existe também a questão de
né, que às vezes é muito caro, que eles às vezes vendem muitos produtos, a cada consulta lá sai por 500, 600 reais, aquela coisa toda. Então, se houver necessidade, deve-se utilizar, não há problema nenhum. Agora, o melhor é tentar investir. O cloreto de magnésio pode ser usado diariamente para tratamento? Sim, você tem um cloro no sal, você tem o magnésio nos minerais que tem nas frutas, nas verduras, você tem cloreto de magnésio. Pergunta é, você vai tomá-lo separado? O corpo ele mantém um controle muito grande de minerais, né? Então, quando você começa a tomar quantidades fora daquilo, a gente nunca sabe. Eu, na realidade, não recomendo. Para indicações muito específicas. Começou a aparecer pergunta assim, de repente, né? Estava tudo incubado aí, né? Qual é o trabalho que os rins fazem para absorver o doce? Para absorver? Não, os rins, na realidade, ele não absorve, né? O rim é um mecanismo de eliminação. Ele retém aqueles elementos que precisa e elimina o que o corpo não precisa. Então, ele também trabalha com sódio, com glicose, com tudo. Tanto é que o diabético, ele começa a perder a habilidade de lidar com a glicose e começa a passar para a urina, né? Obrigado. Obrigado. Uma mulher grávida também deve alimentar de 5 em 5 horas? Ou não? É irrelevante o tempo, né? O que vai importar é o que ela está comendo. Ela pode comer toda hora somente coisa que não serve, pode comer de 5 em 5 horas alimentos absolutamente quê? Nutritivos. Entretanto, a gravidez é um período que está fora da normalidade da população geral, não é verdade? Então, cada gravidez é diferente. E as mulheres dizem isso, né? Então, pode ser que existem, né, bebês que vão demandar mais, a pessoa vai sentir mais fome. Então, eu acho que ela deve seguir, não a gula, mas realmente seus níveis de energia durante esse período. O que pode ajudar a aliviar artrite reumatoide, né? Aqui acabei de falar, agorinha mesmo, para ajudar, mas o programa hoje à noite, as aplicações naturais que eu vou ensinar. Quem tem carência de B12 pode fazer essa reposição? Vou falar dela daqui a pouco, quando tiver com... Encheu. Quando tiver falando de produtos de origem animal. Musculação, dizem que deve assumir a quantidade de proteínas e carboidratos para ganhar massa muscular. Sim, pessoa que quer criar massa muscular, né, muita massa muscular, ela está fora da população geral, né? Então ela vai ter que aumentar o consumo de proteínas. Se ela está acima da atividade basal, não é? Obrigado. Suco de frutas cru espesso. É isso? Cru, espesso ou expresso? Espesso é prejudicial? Não. Dê mais preferência às frutas, a comê-las. Suco de vez em quando. E tem que misturar bem com a saliva. Parte da digestão na boca. Isso aqui é uma consulta, né? Tem outra aqui que é uma carta. Primeira epístolas de Jaraguá do Sul, né? Então vamos deixar aqui para responder mais tarde. Que alimentos acumulam mais gordura no abdômen? Todos os amidos e açúcar, quando ultrapassa a capacidade de energia que seu corpo necessita, o fígado tem que lidar com ele. E como que ele lidar com isso, com esse excesso? Ele empacota e armazena em forma de gordura, né? Como curar ou prevenir? Ah, ok, trombose. Já mencionei a questão da água, só que é um problema muito mais complexo, né? Açúcar demerara, orgânico, é como refinado? O açúcar demerara, que medalha é? Não tem medalha, desclassificado, ok? Autohemoterapia, faz bem à saúde? A hemoterapia é aquela questão que eu mencionei de quê?
Do efeito o quê? Eu falei do efeito placebo aqui, não falei? Então, tem pessoas que experimentam a melhora. E tem algumas aplicações, por exemplo, que ali estimula os macrófagos, né? E tem pessoa que fala assim, eu tomei e melhorei da minha depressão. Não tem nada a ver macrófago com depressão, né? Então, nós vemos que existe muita dissonância. Mascar chiclete, mesmo sem açúcar, exatamente, deveria ser processado por falsa idoneidade, né? Está falando que vai alguma coisa e nunca manda. O estômago produz ácido esperando aquilo e não chega. Aí o que acontece? A médio prazo, problemas. Diabético pode adoçar com mel? Assim que ele tiver a diabetes controlada. O açúcar mascavo com moderação. Por que o médico me proíbe comer mel? É porque existe muita desinformação com relação à nutrição, mesmo na classe médica. Então, se tem essa ideia que o médico ele sabe tudo, né? E na faculdade de medicina, o que nós aprendemos de nutrição é basicamente irrelevante. Normalmente está relacionado com nutrição hospitalar. A não ser que seja um nutrólogo que fez uma especialidade, aí sim, ele pode dar uma orientação. O que fazer quando você tem um diagnóstico de começo de artrose e começo de hérnia de disco? Programa de revitalização. Comece imediatamente hoje. Alguma contraindicações uso de cogumelos na alimentação? Só evitar aqueles que são tóxicos e venenosos, né? Como que você vai saber? Se você comer e sentir que está subindo os edifícios, passeando, está tudo colorido, é porque não foi o cogumelo ideal. Uso de vacina antigripal, né? As vacinas, elas são um pouco controversas na América. Então, na realidade, existe uma indicação, né? Existe uma indicação. Quando teve a gripe suína lá nos Estados Unidos, alguns oficiais da Organização Mundial da Saúde não souberam responder algumas perguntas, né? Ficaram meio ali sem pé e acabou gerando a desconfiança. Tanto é que da gripe suína sobraram mais de 100 milhões de doses que ninguém nunca quis tomar, né? Então, tem que tomar uma decisão. Eu digo que é uma decisão pessoal, né? Quais os cuidados com crianças com alteração na tireoide, hipertiroidismo? Ela tem que continuar usando aqui é hipertiroidismo, né, que já faz uso com crianças de 11 anos. Nesse caso, eu recomendo um tratamento natural, intensivo, numa clínica por pelo menos uns 21 dias para ver se ela volta a ser eutiroidica novamente. Pode voltar e pode não voltar, nós não sabemos. Então, se a pessoa quiser me perguntar depois a clínica, eu posso indicar algumas. Então, aqui a questão da margarina, né? As margarinas, tem que ter cuidado com esse tipo de gordura também. Gorduras de qualquer tipo, com muita moderação. O que acontece quando a memória da gente lê e parece que isso não penetra na memória, que é uma leitura superficial? Você está com um problema de memória. O diagnóstico é esse. Então, aumentar o consumo de água. Pode ser também que você esteja sob tensão ou sob estresse, que vai afetar a memória. Pode ser que exista um problema hormonal, ok? Então, tudo isso tem que ser visto. Programa de revitalização física e mental, hoje à noite. A questão de rastros químicos, na realidade, ou um mito? Como isso pode afetar a saúde? Tomando água, podemos prevenir piores efeitos disso? Rastros químicos, né, são resíduos. A cada momento nós estamos expostos a substâncias químicas. Então nós temos sistemas excretórios no organismo. Quando eu falar de produto de origem animal, vocês vão entender a questão desses resíduos, como eles se acumulam no organismo, o que se deve fazer. Qual o efeito da cerveja no organismo? Ele é diurético, né? Primeiro é diurético, pode aumentar também o peso. O efeito é o álcool, né? Que vai produzir alterações na mente do indivíduo, né? E recomendação aqui é rebatismo, né?
Se é o caso, né? É realmente necessário usar filtro solar? Tudo que você coloca na pele, ela absorve, né? Então, quem tem a complicação não, a pele mais clara, então deve evitar exposição à luz do sol por um período muito longo. Entretanto, grande parte dos problemas de câncer da pele afeta muitas pessoas, está relacionado também com a alimentação, principalmente as frituras. Por quê? A pessoa come muita fritura. O organismo não consegue eliminar somente através das fezes, e às vezes ele tenta eliminar através da pele, é absorvido. E ali fica na epiderme resíduos, aqueles venenos, né? E quando vem a luz do sol, começa a cozinhar e fritar aquilo. Então essa é uma das razões. E aí você vai ver, tem pescadores, né, que ficam no mar, no sol o tempo todo, e nessas regiões, a incidência de câncer da pele é o quê? É pequena. Mas porque a alimentação deles é diferente de alguns, né? Então, tiver que usar, use, mas o melhor é cuidar da alimentação e ganhar mais resistência. Espinhas nos adolescentes. Comida vegetariana e deixar os derivados de leite ajuda a eliminar espinhas. As espinhas, elas têm 3 fatores. Primeiro, um fator hormonal, essa é a razão pela qual se faz mais prominente na adolescência. Tem o fator alimentar também, e tem o fator da higiene da pele. Então, normalmente, a pessoa tem que lavar a pele constantemente para evitar a agregação de infecções daquelas pontinhas vermelhas, uma bactéria chamada piógenes, daquelas pontinhas vermelhas. Então, se você me mandar um e-mail para o meu site, eu posso mandar uma receitinha para você fazer em casa para evitar, reduzir grandemente essa questão de espinhas. Tá bom? Uso do micro-ondas. Uso do micro-ondas. Eu mencionei isso aqui ontem? Ok. Então, o micro-ondas é o seguinte. O micro-ondas ele esquenta os alimentos através de ondas eletromagnéticas, né? Então, cada molécula tem um polo positivo e um polo negativo. Polo positivo e polo negativo. Quando a onda eletromagnética atinge aquela molécula, ela começa a vibrar e existe uma mudança de polaridade. Negativo, positivo, negativo, isso milhões de ciclos por segundo. E aquela molécula vibra, esquenta. Entretanto, o que ocorre é que, às vezes, muda-se a estrutura molecular daquele alimento. E quando você ingere, o seu corpo não reconhece. E aí desencadeia-se um efeito chamado leucocitose digestiva, que é uma reação alérgica a um produto que o seu organismo não reconhece quando sendo dele mesmo. Então, usar eventualmente, mas usar como fogão é um perigo. Vai estar sempre problemas de alergia, sistema imunológico sempre vai estar baixo. Óleo de coco é bom? É bom. Como que eu consigo óleo de coco? Comendo o coco, o óleo não está lá? Então você come o coco, você vai ter o óleo de coco. O problema é que nos processos de extração desses óleos de coco, o que ocorre? Tem que ter um controle muito grande no contato que esse produto vai ter com o ar imediatamente a extração. Tem que colocar conservantes, tem que preservar uma série de coisas que tem que colocar. Então você acaba não tendo um produto que você teria se comesse o coco. Como o coco é muito bom. É bom para fritar? Nada deveria ser frito, não é verdade? Frito é uma gordura o quê? Saturada. Até as nozes, castanha de caju, deve ser comida de que maneira? Crua, não tostada. Todo tipo de noz que você tosta, ela satura. Então busca amendoim cru, você busca castanha de caju cru, avelãs, todos isso, come em seu estado natural. Você não vai ter a gordura, então, saturada. Para quem já faz academia à noite, terminando pelas 22 horas, recomendando comer depois o exercício, que se deve comer? Aí é complicado, né? Complicado, porque 22 horas, que você poderia fazer, aí seria o suco mesmo. Em 15, 20 minutos já fez a digestão, não vai demandar uma digestão mecânica, e a glicemia, ela vai te dar uma certa energia. Então, seria essa a solução. Até você terminar a sua faculdade, né? Provavelmente tem estudo à noite, faz muito tarde.
e poder fazer no horário mais cedo. Como ajudar com tratamento nos problemas relacionados com esforços repetitivos, né? Se é um problema que está agora agudo, então tem que parar por um período para dar tempo dele se recuperar. E aí existem, por exemplo, se é na mão, se é problema de tendinite, alguma coisa, alguns exercícios que se pode fazer. Mas enquanto está na fase aguda, está inflamada, com síndrome do carpo, por exemplo, está inflamado, aí você não faz nada, até desinflamar. Pode colocar cataplasma de argila em cima para ajudar a desinflamar, dependendo da região. Ok? E depois começar a fazer exercícios compensatórios. Crianças também precisam de intervalo de 5 horas? Novamente eu volto a falar, é irrelevante. Ela pode comer toda hora somente alimentos que não devem. E pode comer de 5 em 5 horas alimentos altamente saudáveis e nutritivos. Então, o intervalo mais curto não quer dizer que você está nutrindo ela melhor. Acidez e alimentos do câncer ou da câncer? Não entendi essa pergunta. Acidez e alimentos de câncer. Não, o que nós recomendamos é que os alimentos sejam acompanhados de... Está interpretando, né? Por isso que é bom ter dons na igreja, né? Tem uns que falam, outro interpreta. Bom, a resposta seria: os alimentos crus devem estar presentes em todas as refeições. E deveria ser a quantidade maior em volume. Por quê? Porque você come só alimento cozido, existe também aquele mesmo efeito do micro-ondas, da leucocitose digestiva, porque ele está desnaturado, né? Então, tem que se comer os alimentos crus, tem que fazer parte. Por quê? Porque ele é alimento vivo. Agora, quando você coloca na boca, o que diz que aquilo ali é um alimento cru ou cozido? É a presença das enzimas vivas. Quando o organismo percebe que não tem enzimas vivas, é porque é o quê? É morto. Então ele precisa de coisa viva. Agora, vamos comer só crus? Algumas pessoas se adaptam a comer somente alimentos crus. Mas existem alguns alimentos, por incrível que pareça, que eles são mais nutritivos quando cozidos. Um exemplo dele é o tomate. Quando você cozinha o tomate, você potencializa o licopeno 20 vezes mais do que ele cru. Então, precisamos de alimentos cozidos e precisamos de alimentos crus também. Ok? Porque nós vivemos num mundo o quê? Isso é um mundo de pecado, ele é cheio de perversões. Então, tem gente que fala assim, eu quero comer a dieta do Éden, não é verdade? Encontrei em São Paulo, aí o pessoal, a dieta tem que ser a dieta do Éden. Não tem como comer a dieta do Éden. Por quê? Nós não estamos no Éden. Né? Outra coisa, na dieta do Éden, você tinha lá o fruto da árvore da vida. Onde é que está? Que ninguém nunca me mostrou onde é que está para mim comer. Então, você come uma alimentação. Por isso que Deus, para tirar essa confusão, Ele deu ao Espírito profecia. E o que ela diz lá? Frutas, cereais, nozes e verduras, preparadas de maneira o quê? Simples. Constitui a dieta que Deus escolheu para o seu povo para esse tempo. Que tempo? Tempo do fim. Ok? Então, temos que perder um pouco da fantasia. Que esses alimentos é perfeito. Irmãos, não existe alimento perfeito. Todos os alimentos eles têm um problema. O que nós temos que fazer é escolher os que têm menos problemas. Ok? Mesmo um alimento muito saudável, ele vai ter problemas. Nós vamos escolher os melhores, o que vai dar mais benefício para o nosso corpo. Essa é a ideia. A alimentação ideal vai ser aonde? Vai ser no céu. A terra está amaldiçoada, a terra está fraca, a terra está pervertida. Não tem como produzir alguma coisa completamente saudável. Ok? Sim. Com certeza, porque quando ele passou para a crudívera, ele eliminou muitas outras coisas. Deu para entender? Eliminou muitas outras coisas que provavelmente ele comia que não era saudável.
Então ele deu um pulo bem grande. Agora, tem poucas pessoas que se adaptam a uma dieta completamente crudívora. E para uma terapia, é muito bom. Aliás, eu diria que existem poucas enfermidades que resistam a um regime crudívoro como terapia. O problema é que muitas pessoas não se adaptam, não conseguem, né? Mas como terapia é indicado, eu acho muito bom. Quanto tempo antes e depois devem comer quando faço academia? Vai depender da sua fome, né? Tem pessoas que quando vão para a academia não tem fome, voltam igual um leão. Tem gente que vão com fome e voltam com fome, né? Então depende da sua demanda de energia, que as pessoas são diferentes, não tem uma fórmula geral. Eu não me alimento com frutas, que pena. E sim, como pão integral, até 4 fatias, 6h30 da manhã, eu não consigo esperar meio-dia para almoçar, por isso fico muito fraco ou fraca. Então, porque você não está comendo o quê? Suficiente. Né? Pão integral, granola, um pouquinho de nozes, tudo isso vai ajudar a dar essa sensação de saciedade. A quantidade de flúor na água prejudica a saúde? Com certeza. O melhor pH da água, já esclareci isso, é relevante. É verdade que somente a maçã deixa cálcio no organismo depois de 30 anos? É verdade que somente a maçã. Quem pesquisou isso perdeu um tempão, né? 30 anos esperando para ver se a maçã fixa o cálcio no organismo depois... depois dos 30 anos. Não depois de 30 anos, não. Depois dos 30 anos. Não. O que vai fixar o cálcio nos ossos principalmente, o que é? Atividade física, exercício. Muito bem. Faço exercício físico 3 vezes por semana, 60 minutos, mas passo mal depois de 30 minutos. Não consigo finalizar todo o treino. Tenho náuseas, passo mal, é que você está fazendo muito intenso. Né? Eu lembro que meu filho começou a fazer um programa de exercício lá, eu avisei para ele. E ele foi, né? Tem gente que só aprende assim. E fazia, e ficava vomitando. Eu te falei. Mas no outro dia fazia de novo. Então, você tem que começar aos poucos, deixar o seu organismo se adaptar àquele estresse. Na realidade, é um estresse que você está colocando, ele não está preparado para aquilo. Ou pode ser também algum outro problema de saúde. Então, se tem essa reação, diminua o ritmo, porque não é um bom sinal. Tá certo? Muito bem, vamos dar um intervalozinho para aqueles que querem ir ao banheiro, incluindo a mim. E daqui a 10 minutos... vamos entrar com o último tema de hoje, que é produtos de origem animal. Agora vai ficar bom, né? Vai se cumprir aquela profecia, haverá choro e ranger de dentes aqui.